Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, não é? Todas as quartas-feiras, nesse horário, nós estudamos essa obra que são de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o nome da obra é Emmanuel. É o primeiro livro psicografado por Chico, do amigo espiritual Emmanuel. E nós estamos estudando, hoje vamos entrar no capítulo 4, que trata da a base religiosa. Eu também pedi aos amigos para deixar aí o livro dos Espíritos, que a gente vai usar o livro dos Espíritos. Toda vez que a gente faz os nossos estudos, é sempre bom deixar assim, livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, livro dos Médios, por perto, são livros da codificação que a gente usa. Mas hoje nós vamos usar o livro dos Espíritos. Então, quem quiser, já deixa aí do lado. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de reunidos aqui como uma grande família que somos, de estarmos tendo essa oportunidade abençoada, com saúde, de estarmos estudando essa doutrina que tanto tem nos auxiliado, que tanto tem nos enriquecido. Então, que esses conhecimentos, Senhor, possam tocar fundo em nossos corações e que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade para crescer um pouco mais e estarmos prontos para auxiliar o Mestre nessa tarefa hercúlea de evangelização da humanidade. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do alto e caem sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, na tua graça, Senhor. Então, meus amigos, vamos aqui iniciar o nosso estudo do capítulo 4, tá? A base religiosa. E assim diz Emmanuel: no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Porque realmente, né, ainda hoje, por incrível que pareça, século XXI, ano 2022, nós ainda vivenciamos esse choque entre ciência e religião. Quer dizer, não é entre a ciência e a religião, mas sim entre os adeptos, porque elas sempre foram afins. Mas nós, aqueles que têm uma tendência maior para o lado da ciência, aqueles que têm uma tendência maior para o lado da religião, acreditam de forma equivocada que essas duas, podemos dizer assim, filosofias são antagônicas. E devido a isso, nós vemos verdadeiros absurdos acontecerem, né? E aí Emmanuel continua aqui: e julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira, que é a ciência, substituir a segunda, que é a religião. Então ele diz que julga mesmo, é a opinião dele, que em nenhuma civilização a ciência pode substituir a religião. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador. Quer dizer, para que nós possamos cumprir com a missão que o Senhor nos destinou, que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Simples na forma, ignorantes no saber, para que esses espíritos pudessem evoluir. Essa é a missão, para se aproximarem do Senhor. Ora, para que o indivíduo, o espírito, possa evoluir e se aproximar do Senhor, ele precisa, né, da ciência e da religião.
Então, elas se completam nesse processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinomias quer dizer contradições, as suas aparentes contradições que derivam, na atualidade, da compreensão deficiente do homem. Então, a contradição está na nossa ignorância, na nossa visão, né? Nessa visão rasa que a gente tem, tanto da ciência como da religião, em face dos problemas transcendentes da vida. Serão eliminadas essas contradições dentro do estudo, da análise e do raciocínio. Quando nós realmente, despidos dos nossos preconceitos, não é? São conceitos que a gente tem, o preconceito é aqueles conceitos pré-estabelecidos que a gente tem e não abre mão, né? Não abre mão. No momento que nós abrirmos mão desses conceitos pré-estabelecidos, muitos deles, a grande maioria equivocados, nós poderemos perceber claramente que elas não se antagonizam de jeito nenhum. Aí aqui se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? É só ligar o microfone, falar, depois desligar, que esse nosso estudo é para ser assim, tá? Conversado. E aqui ele vem no item 4.1, o tóxico do intelectualismo. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam, quer dizer, que pelejam, né? Que se esforçam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens. Porque tem aqueles que dizem, né, a religião é o ópio do povo, nessas frases assim, bombásticas, né? Esses são aqueles que querem eliminar dos nossos corações essa ideia das noções religiosas. Que eles acreditam uma coisa só de fanático. A religião é coisa de fanático. Tem gente que é assim. Tem pessoas que, de repente, acontece alguma coisa com elas, né? São dois casos. Um caso que eu conheci foi de um jovem, ele era trabalhador da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, ele estava fazendo, ele, a mãe dele, são pessoas maravilhosas, que seguem ali a religião, né, do jeito deles, como diz a religião deles, e nós não temos nada a ver com isso. Só que ele se desencantou. Por quê? Porque ele recebeu uma missão dentro da igreja, viajou, foi lá para esqueci o nome, ali no norte do Brasil, o nome me fugiu agora, né? Nós temos aquelas, para as Guianas. E ele lá foi enviado pela igreja para se tornar um pastor e abrir pequenos núcleos para fazer uma evangelização deles ali. E ele foi com a esposa, lá a igreja deu a ele todo assim o aparato, né? Para que ele pudesse se estabelecer, alugar uma casinha, montar a igreja, tudo muito bem. E estava tudo indo às mil maravilhas, já estava lá 6 meses. Aí, então, ele sofreu um acidente. Ele quebrou a perna, mas não foi um acidente simples, né? A coisa complicou um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Ele precisou ser internado no hospital lá. Eu acho que foi na Guiana Francesa, um negócio assim. Só que ele não, a igreja não fez para ele um plano de saúde. Ele foi internado lá e começaram as despesas médicas. Lógico, estar no outro país, ser acidentado, não ter um plano de saúde. Então, o que tinha que ser feito?
Inicialmente, a instituição arcou com as despesas iniciais. Passado um mês, pelo menos foi o que ele nos narrou, vendo que a coisa estava gravada, ele simplesmente foi abandonado pela instituição. E aí veio o desespero, né? Como é que eu vou ficar? Estou aqui no hospital, tenho que pagar as dívidas do hospital, a esposa também. Aí eles pararam de receber o salário que eles recebiam lá, auxílio, para pagar o aluguel da casinha que eles moravam, comida e outras coisas mais. E aí, desesperado, escreveu para a mãe, e a mãe começou, foi até a igreja dizia que ele não estava mais operacional e não podia ajudar, não podia, não ia ter como. E eu sei que foi o tal de pedir ajuda de um, de outro, para ele vir para o Brasil, voltar para o Brasil. Voltou. A mãe continuou seguindo a mesma igreja, a mesma religião, mas ele tomou um horror. Ele era aquele, sabe? Porque vocês conhecem os companheiros que fazem parte dessa religião, como eles são. Ele tomou um horror tão grande, só que o horror que ele tomou, sabe de quê? Foi de Deus. Então, ele colocou a culpa em Deus. Ele se tornou, entre aspas, ateu. Daquele rapaz que era aquele religioso ali, quase um fanático, assim, ele se tornou ateu. Então ele botou a culpa em Deus, dizendo que tudo aquilo é uma grande farsa. Entendeu? Aí foi a questão da instituição. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a culpa que ele colocou foi em quê? Em Deus, na religião, aquela coisa toda. E também tem uma outra, essa semana até foi, acho que foi uma amiga também falando, que foi a mesma coisa, né? Que esse é em relação até ao espiritismo. A mesma coisa, que o filho se condena a certas coisas dentro da doutrina por questões outras, que a doutrina não tem nada a ver com isso. Então, é o que ele diz aqui, né? Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam, que pelejam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas, né? Do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas. Então, nesse caso do filho da minha amiga, é isso aí. Né? Ele transferiu toda a mágoa, a raiva dele para a religião, para Deus, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais. Então, tem algumas pessoas, né, que simplesmente, por estarem, como ele diz aqui, saturadas, excessivamente plenas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto irão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Então, algumas pessoas que estão assim, vamos dizer assim, super banhadas pela ciência, entendeu? Vestiram, como diz o outro, a capa da ciência e desprezam todo o resto. E aí elas buscam envolver principalmente jovens que ainda estão, né, iniciando a sua caminhada, jovens que ainda não têm a sua mente muito bem estruturada, que ainda não compreendem muito bem, e falando português, assim, vamos falar um português claro, fazem a cabeça desses jovens, vamos dizer assim, né? O português claro para a gente entender bem o que a gente está falando. Fazem a cabeça desses jovens, plantando ali equívocos, né? E esses irão
esses, entre aspas, mentores, irão colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Eu tenho uma amiga que ela é de família de berço espírita. O filho dela foi criado dentro da doutrina. Mas quando ele foi para a universidade, ele, numa das matérias, tinha uma professora que era uma professora assim, com um grande conhecimento. Mas era essas, sabe? Que vestiu a capa da ciência. E ela mesma, essa amiga minha, diz que ela tem assim uma tristeza muito grande, que ela conseguiu fazer com que o filho dela, e hoje, isso quando ele tinha 18 anos, ele ainda já deve estar chegando aos 40, passasse a negar totalmente o espiritismo, totalmente a religião. Entendeu? De uma forma assim, que quase como se fosse uma lavagem cerebral. E ele passou a fazer uma verdadeira adoração a essa professora, que ele, sabe, passou a negar totalmente a doutrina e qualquer religião, virou aquele ateu realmente, sabe? Então, é disso que ele está falando. Aí ele diz aqui, Rose, oi, fale. A gente tem que estar sempre estudando a doutrina, porque realmente quando os nossos filhos, mesmo que eles tenham sido evangelizados na doutrina dos espíritos ou qualquer outra religião, quando eles entram numa universidade, realmente eles acabam se encantando com professores, né? E querem mostrar para ele isso que Emmanuel está falando aqui, esse cientificismo. E a minha filha, quando foi para fazer medicina e teve a aula sobre aborto, eles lá convenceram a ela de que só haveria vida do feto após o 5º mês. Do 5º mês em diante que poderia haver vida. Do 5º mês para baixo não haveria vida. Então, existe inclusive até uma resolução, né, do Conselho que, para os médicos que fazem abortos numa mulher que chegue nos hospitais até o 5º mês, eles não cometem crimes. Depois eles cometeriam crime. No caso do direito penal, é diferente. O direito penal, ele já diz, né, após a concepção. Mas existe para os médicos essa resolução. E os professores fazem os alunos acreditarem que é assim, que seja apenas depois do 5º mês. Aí a minha filha, como foi criada dentro da doutrina, ela ficou balançada, muito balançada com isso. Mas o conhecimento que eu tive, graças a Deus, eu não tenho muito conhecimento, mas o conhecimento que eu tive de encarnação do espírito, eu consegui, para cada desenho que ela fez, que a professora fez no quadro, para explicar a vida, né, do feto, eu consegui mostrar para ela como é que era a vinculação do espírito. Ou seja, se eu tivesse debatido com relação ao corpo material, eu teria perdido. Mas o que eu fiz? Para cada desenho que a professora colocou, eu coloquei a vinculação do espírito, mostrando para ela o seguinte: ó, o corpo, o cérebro, pode apenas desenvolver vida com 5 meses, mas o espírito já está vinculado àquele corpo antes mesmo da escolha do gameta, toda no processo de reencarnatório. Então, eu falei para ela, então você pense bem na hora de aceitar esse tipo de vinculação científica, porque só está vendo a parte material. Mas você já viu que nós não somos só matéria, nós somos espíritos. Então, não aceite isso. Exato. Não refute isso.
Porque a vida começa, a vida mesmo espiritual, né? A nova vida começa muito antes da concepção. Exatamente. E realmente é o que nós vemos, né? Dentro dessa área científica. A coisa é meio complicada. E ele diz aqui, ó, pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Entendeu? A ideia é essa, né, que querem muitas vezes colocar. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e de admiração, quando se destacam os seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. Porque um oásis em meio a imensos desertos, para que alguém chegue àquele oásis, nem todos conseguirão chegar, não é mesmo? Muitos vão morrer no meio da areia quente. Porque é aquela coisa. A ciência é maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas só a ciência vai chegar um momento que ela não vai responder a certos questionamentos seus, a certas coisas que batem lá no seu coração, que a ciência não consegue, ela não vai conseguir atender aquele anseio que você tem. Porque você traz isso de outras vidas. Você viveu no plano espiritual. Você tem um conhecimento ancestral em estado latente. E aquilo está gritando, porque o espírito sabe. E aí, eles te apresentam aquela ciência que ela não vai te amparar, ela não vai chegar um momento que ela não vai te consolar. Ora, o que a gente vê tanto? Intelectuais, filósofos, cientistas se suicidando. A ciência não trouxe o consolo que ele queria, não é? Certas filosofias não trouxe, não deu a ele aquele consolo, não respondeu a essas questões íntimas dele. Se só existe isso, respondeu aquelas perguntas de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A ciência conseguiu? Não, tem um monte de teoria. Um monte de teoria. A cada dia, agora mesmo eu estava olhando no Facebook, mais um fóssil humano foi descoberto e joga a idade do homem mais para trás, diz que o homem veio daqui, diz que o homem é misturado com outra raça ali. São as teorias. Entendeu? E não traz esse conto, não atende as tuas respostas para algumas coisas. E principalmente aquela do eu tenho tanto conhecimento, a ciência está aí, de tanta coisa maravilhosa e eu tenho um tempo tão curto. E eu não vou conseguir, não vai me dar tempo de lidar com tudo isso agora, de responder todas as perguntas agora. Aí a pessoa vai dizer aqui, mas que lástima, que lástima. Tanta, vamos dizer assim, um mundo a pesquisar, um mundo, existe todo um mundo para você conhecer e o teu tempo dentro dessa visão é tão curto, né? Que lástima. Não, nós somos espíritos imortais. Nós poderemos estudar tudo, ir aonde a gente quiser, como diz lá no Jornada das Estrelas, né? Audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve.
Nós vamos fazer uma grande jornada pelas estrelas? Já fazemos, não é? Quantas vezes estivemos no plano espiritual, e mesmo encarnado, nós já fazemos isso, porque toda vez que desdobramos, nós vamos aonde? Para as estrelas. E ficamos lá. Então, a aula que nós tivemos foi essa semana, né? Falando sobre esse conhecimento que a gente tem. Foi da aula do Livro dos Espíritos, né? Que o Leon Denis trouxe para a gente aquele texto maravilhoso dos conhecimentos que nós trazemos e que a ciência não sabe explicar. Como alguém aprende uma filosofia, uma ciência, assim, ó, rapidinho, bateu o olho, ele já abraçou aquilo, já está executando aquilo, enquanto o outro, ó, sua, porque ele tem o conhecimento anterior daquilo, ele já tem essa experiência. Então, tem coisas que a ciência não vai te responder. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, ele diz aqui, os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser de respeito e admiração, quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos da sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. 4.2. Experiência que fracassaria. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Todas as civilizações conhecidas, quer dizer, e aquelas que nós não conhecemos, mas vemos os desenhos das paredes, têm um quê religioso. Tá? Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo. E o que é sectarismo? Esse apego exagerado a um ponto de vista, é a intolerância, é a intransigência, é essa visão estreita, né? Então, quando ele diz que preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se a liberdade aos impulsos naturais do homem, ele está falando o seguinte, ele diz aqui, ó, é ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não aquela moral religiosa, né, intolerante, que é o que nós vemos, né, desde o passado. Aquela orientação religiosa intolerante, fanática, né, sectária, do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar, e olha como a gente está vivenciando isso nos dias atuais. Aí no mundo, o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade do pensamento. Então, ele está dizendo que as escolas públicas, você não pode falar das escolas privadas, porque aí vai depender da filosofia do dono da escola, não é? A escola da Igreja Católica, a escola da Igreja Protestante, é outro departamento. Ele está falando da escola pública. Na escola pública, tem que prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Até porque, na nossa legislação, o que diz a Constituição em relação à questão religiosa? O nosso sistema é laico, não é isso? É laico. Você tem o direito de professar sua religião.
Então, você não pode querer impor na escola pública uma religião em detrimento da outra. Tá? E ele diz aqui, falo do lar e do mundo íntimo dos corações. Quer ver uma coisa? Vamos lá. E nós vamos até depois conversar sobre isso. A questão do ensino sexual nas escolas. Algumas pessoas dizem, né? É questão do ensino sexual, questão da, vou falando em português claro, da higiene íntima. Algumas pessoas afirmam que a escola não pode ministrar esse tipo de ensino, porque isso é um ensino que tem que vir da família. Aí eu digo, vamos falar da mãe, porque falar em pai, dando esse tipo de ensino, é uma aberração para muitas pessoas. Quando não é. O pai também é responsável. Quem diz que é só a mãe que é responsável por esse tipo de ensino aos filhos? Os dois são responsáveis. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, ele foi meu professor, né? Foi meu professor de biologia na faculdade e tudo mais. E ele dizia o seguinte, ele diz, você quer ver uma coisa que eu detesto? Ele era médico, né, do INSS, tá? Além de ser médico do INSS. Ele disse, eu detesto dar plantão em hospital público durante a madrugada. Porque cada absurdo que você vê chegar no hospital, por pura ignorância. Ele dizia assim, olha, uma vez chegou uma mulher jovem, devia ter seus 25 anos, aqui da Baixada Fluminense. Ela estava grávida de 3 meses, estava com cólicas. Então ele deu atendimento a ela, todo o atendimento a ela, e ministrou uma medicação para aliviar as cólicas. Mandou fazer esses exames, mas como ela estava muito cólica, ele ministrou para ela supositório. Todo mundo conhece o supositório. E falou para a enfermeira, dê para ela o supositório, manda ela aplicar para aliviar a dor, e nós vamos fazer os exames para verificar o porquê da cólica. Passado umas 3 horas, a mulher continuava com muitas dores. E a enfermeira me fala com ele, doutor, você vai examinar que a coisa está no problema, não é jeito. Ele foi até lá falar com ela e disse assim, minha senhora, a senhora aplicou o supositório? Ela disse sim. Aí ele disse que já com uma certa experiência, ele disse assim, me mostra. Sabe o que ela tinha feito? Ela tinha introduzido na vagina o supositório com a embalagem. Ele olhou para ela e disse assim, a senhora não sabe como usa o supositório? Sabe o que ela falou para ele? Não, doutor, eu nunca vi um supositório, nunca usei um supositório. Ele abriu o supositório e mostrou para ela, olha aqui. Ela, doutor, ela nunca tinha ido, ela disse, eu nunca fui a um ginecologista. Eu nunca fui, nunca. Então ela pegou o supositório e introduziu na vagina com a capinha. Ela nunca tinha visto. Outra coisa que ele falou, quantas meninas de 12, 13, 14, 15 anos chegam no posto de saúde, onde ele trabalha e dá plantão à noite, cheias de infecção por doenças, tá? Meu Deus do céu, o nome me fugiu agora, doenças sexualmente transmissíveis, que pegam dos parceiros não, ficantes, porque ele conversa, dos ficantes, meninas e meninos com coceiras, que de tanto coçar, já está tudo em carne viva. Tem famílias, tem mães, tem pais, que não sabem que você pode levar uma menina de 8, 9, 10 anos, 5, 6 anos, ao ginecologista. Acreditam que o ginecologista é só para mulheres
que já têm relações sexuais ou são casadas. Que não aceita quando ele diz a sua filha está com, vou usar uma palavra aqui, aquela secreção que todo mundo sabe, que a nossa mãe fala, você está com isso, né? Para não usar a palavra aqui. E elas não levam. Aí dão esse chazinho, um chazinho de erva não sei de quê, para parar a saída, aquela secreção. E não é. E aquela infecção já no útero vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. Porque elas não sabem que você deve levar uma menina ao ginecologista. Então, eles acreditam, muitos, né, e algumas religiões, que orientação sexual quem tem que dar a família. Que orientação sexual vai dar uma família que não conhece nada sobre isso? Entendeu? Como é que uma criança que sofre violência sexual dentro de casa vai falar para a mãe que o padrasto faz isso? Quando o padrasto é quem é o molestador e a mãe não quer perder o dito cujo. Como eu tive um aluno, uma mãe, que ela pegou o filho de 7 anos e deu para a madrinha criar. E quando eu chamei para conversar com ela, porque o menino estava mostrando um comportamento que não era bom, ela disse para mim, a senhora tem que chamar a minha madrinha, que ela é que cria ele. Ele tinha 7 anos, eu falei, por quê? Não, porque ele não mora comigo porque meu homem não gosta dele. Eu simplesmente, o que eu poderia dizer para ela? Ela entregou o filho de 7 anos para a madrinha criar, porque o homem dela não gostava do filho dela, de 7 anos. Quantas meninas que são meninas e meninos que são molestados pelo pai, avô, padrasto, irmão, primo, namorado da mãe, e não contam para a mãe, principalmente se for namorado, que a mãe é capaz de dar uma surra ou até matar o filho. Ou até matar. Ai, meu Deus, meu telefone dispara e eu desligo para desligar. Vou desligar aqui. E ele até corre o risco. Nossa! Eu vou ter para desligar e não desligar. E até mata a criança, vocês já devem ter visto isso, né? De vez em quando aparece aí no Jornal Nacional, porque o namorado não gosta da criança, espanca a criança. Ela vê a criança espancada. Isso não quer dizer que aconteça só da comunidade carente, não. Né? Nós sabemos disso. Até na alta sociedade. Para agradar o namorado, o marido, sei lá quem, a pessoa deixa que o filho se torne uma vítima daquele criminoso. E ela passa a ser cúmplice dele. Então, tem tudo isso. Então, como nós vamos ver aqui, essa ideia distorcida de que somente a família deve dar essa orientação. Para a família que não conhece, vai dar o quê? Então, ele diz aqui, né? Aí, nós trouxemos aqui um livro muito bom do Herculano Pires, chamada Pedagogia Espírita, José Herculano Pires. Muito bom. Hoje eu vou ler um pedacinho e semana que vem eu vou botar até um PDF sobre ele. Aonde ele vai falar um pouco sobre essa questão, né? Dessa educação religiosa, mas como que deve ser colocada nas escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento, e onde passa toda essa orientação, entrando também pelas questões sexuais, prevenções, questões de saúde, de higiene íntima,
Quer ver a coisa mais básica? Que a escola pode ensinar e a família muitas vezes não ensina? No caso de uma mulher, tem muitas mães, usando novamente o português muito claro, que não sabem ensinar a filha como usar um papel higiênico. Não é? Tem mães que não sabem. Nós sabemos que a mulher ela tem que usar o papel higiênico da sua higiene íntima de uma forma. Não é verdade? Que não é a mesma do homem. Porque se ela usar, falando português, o papel higiênico de forma equivocada, ela poderá contrair uma infecção urinária ou algo mais grave, porque a infecção urinária já é grave, ou uma coisa muito mais grave. Ora, a mãe muitas vezes usa errado. Como é que ela vai ensinar a filha a usar o papel higiênico da forma certa? Mas um professor com conhecimento, né, de biologia, de ciência, ele pode passar essa informação para a criança. Porque muita gente vai dizer, como é? Tem mães que não sabem que devem ensinar, como devem ensinar uma filha a usar na sua higiene íntima um simples papel higiênico. Não parece uma bobagem? Mas não é. Quantas doenças seriam evitáveis se a criança soubesse usar de forma correta o papel higiênico? Não. Mas tem pessoas que têm a mente estreita e a escola, o professor não pode ensinar isso, não. Não vai ensinar isso para o meu filho, não. Entendeu? Aí é ignorância e a graça. E aí, o Herculano Pires, ele vai conversar com a gente de uma forma interessante. Ele primeiro vai dizer assim, que é a ideia de uma grande maioria. Mas não seria certo, é uma pergunta, deixarmos esse problema do ensino de certas questões para o âmbito familiar? Aí ele diz assim, se o livro dos Espíritos preceitua que é esse o dever dos pais, missão sagrada de que terão que dar contas, não parece claro que só a eles, olha só, como ele coloca, que só aos pais compete a tarefa? Aí diz assim, vamos dar uma lidinha na questão 385 do livro dos Espíritos. Porque primeiro ele coloca essa tese, que muita gente prega, que só a família pode atender, dar certos ensinamentos aos filhos. Vamos lá na questão 385, que ele chama de o livro básico, né? Aí na questão 385, diz assim, eu não vou ler toda, não. Eu vou começar no segundo parágrafo para a gente pegar esse ponto que ele está trazendo. Segundo parágrafo diz assim, da questão 385, parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. É o segundo parágrafo. Desculpe, segundo não, é o terceiro, tá? É o terceiro. Eu não vi que tinha um outrozinho aqui, é o terceiro. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, Deus dá à criança uma aparência de inocência para que as pessoas não cobrem delas com excessiva severidade. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser
e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, na realidade, é só a aparência, né? Aquele espírito tem todo um histórico. Vamos lá até o 6º parágrafo. Se eu não contei errado, é o 6º. Diz assim: ao volverdes. Acharam esse parágrafo? Ao volverdes, deve ser o 6º, se eu não contei errado, é o 6º. A existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo, porque nós passamos pelo esquecimento. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Aí vem o 6º, né? O 7º parágrafo. Tal dever que Deus impôs aos pais. Sublinha isso, impôs aos pais. Missão sagrada de que terão de dar contas. Tá? Eu vou parar aqui. Mas, repara que aqui no 385 ele diz: nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres, reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada que terão que dar contas. Então, muitas pessoas, até no mundo espírita, ele vai dizer aqui, batem também na tecla que é a família, como outros das outras religiões, é que tem que ser responsável pela educação do aluno, da criança e de certos temas. Mas ele diz o seguinte: mas no item 383, vamos voltar aí à questão 383. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Qual para este, né? Quer dizer, este é o espírito. Qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Olha o que os espíritos dizem. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhes auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Percebeu? Ele não disse mais agora só os pais. Há outros que também são incumbidos de educar a criança. Quem são esses também? Os professores, não é? Os professores. Porque normalmente a criança fica com os pais exclusivamente até seus 4, 5 anos. A partir disso, a criança vai para uma creche, vai para um maternal, vai para um... e vai por aí. Então, é o que ele diz aqui. O que devem contribuir os incumbidos. Não é mais apenas a família. Há outros também. E aí, o José Herculano Pires vai dizer assim: querer, pois, restringir a educação aos pais seria negar a existência da vida social, do processo de relações em que os homens se completam uns aos outros pelo auxílio mútuo. E lá tem uma questão aqui, 767. Vamos dar uma olhadinha aí na 767. É o capítulo 7º da parte 3ª da Lei de Sociedade.
Olha a pergunta que Kardec faz, a questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, não cabe apenas aos pais essa responsabilidade da educação da criança, né? E aí, ele vai continuar aqui. No item 685A do Livro dos Espíritos, 685A do Livro dos Espíritos, tem uma nota de Kardec, que nós vamos ler um pedacinho dessa nota de Kardec. 685, parte 3ª, capítulo 3 da Lei do Trabalho. Pulem, está lá a pergunta, então o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Vamos à nota de Kardec. Pulem assim umas 10 a 13 linhas da nota, para a gente ir especificadamente aqui. Ele vai dizer aqui, no item 685A da nota de Kardec, tratando dos problemas sociais, Kardec lembra a necessidade do desenvolvimento da educação e acentua. E lá do meio ele diz assim, a necessidade da educação, não a educação intelectual. Vê se vocês acham aí, pulando umas 10 a 13 linhas da notinha de Kardec. Ele diz assim, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte, a arte da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. E quando ele diz aqui hábitos, né, que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, entra a questão da saúde, entra a questão da sexualidade, entra questões várias aqui. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, uma educação não mais uma educação sectária, uma educação ampla, como ele citou aqui, né? Nós falamos aqui que Emmanuel vai dizer, né? O ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério da liberdade de pensamento, uma educação ampla, sem as pessoas terem medo que o professor vai incutir coisas de sexo na cabeça dos filhos, entendeu? E aqui o Herculano vai dizer, absurdo querer apegar-se a um trecho, esse trecho da questão 385, que diz que cabe aos pais serem os educadores, tá? Em que a responsabilidade dos pais é acentuada, por devia ter, para limitar a educação ao filho. Educação de todos os tipos,
inclusive a educação espírita, né? Limitar certa educação à família. Então, só a família pode dar esse tipo de educação. E ele diz aqui, a partir da Revolução Industrial, e particularmente na civilização tecnológica dos nossos dias, com o desenvolvimento e a complexidade crescente da vida social, a educação familiar ficou restrita à infância, nas suas primeiras fases. E assim mesmo, sempre secundada pela educação escolar, né? Sempre secundada pela educação escolar. Então, ele vai mostrar aqui que essa ideia, né, de você ter uma educação onde só a família pode dar certas informações, é totalmente errada. E na próxima aula ele vai falar mais sobre isso, da função da escola, do professor, das matérias que o professor pode dar. E para a gente encerrar, vamos pegar aqui esse finalzinho desse item 4.2, experiências fracassaria. Ele diz aqui, no dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, essa religião sectária, né? A humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Porque está dizendo o seguinte, que uma grande parte da população ainda acredita que a educação religiosa que tem que ser dada às crianças tem que ser aquela educação ainda sectária, intolerante, entendeu? Como nós estamos vendo atualmente, gente, que é um absurdo, no Brasil, agora, às vésperas do período eleitoral, a escola, né, está sendo condenada, porque a escola virou vermelha. A escola virou vermelha. O professor virou um monstro. Então, você não pode, não se aceita que o professor fale sobre orientação sexual, sobre higiene sexual, sobre a questão, né, de como evitar uma gravidez indesejada, que fale sobre doenças sexualmente transmissíveis, como elas podem a pessoa pode contrair uma doença delas. Não quer que o professor ensine a um aluno a usar um preservativo, porque tem homens que não sabem utilizar uma camisinha, que não utilizam dentro de casa, que não respeitam a mulher quando ela está no período do seu ciclo menstrual. Tem jovens que não sabem. Pode parecer ridículo, mas não é como usar um absorvente. Porque nunca usaram. Nunca usaram. A gente sabe disso. Lembra quando foi pedido há pouco tempo para que o executivo autorizasse a entrega nas escolas de absorventes para as meninas? Porque muitas meninas não iam à escola, às vezes, em dia de prova, porque naquela época ela estava no seu ciclo menstrual e ela não tem dinheiro para comprar um absorvente. Então, como não tem, ela se suja. Então, ela não vai à escola. E foi negado, é claro. Mas depois foi para o Supremo e o Supremo obrigou a dar. Mas tem meninas, e não vai dizer que é lá do sertão de Pernambuco, não. Aqui no estado do Rio de Janeiro, que nunca compraram um absorvente.
usam esses panos anti-higiênicos, entendeu? Usam, depois lavam mal lavados. Todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe. E quando nós éramos crianças, a gente via, não era? E aquele pano acaba infectado, e depois ela usa novamente. Aquele pano, às vezes, é usado pela mãe, por todas as mulheres da família. E essa menina não sabe. Tem meninas que muita gente vai dizer assim, isso é absurdo, de 11, 12 anos engravidando. Porque não sabem como engravida. Vamos dizer, que mudou? Sim! Sim! E fazem brincadeiras sexuais que terminam numa gravidez de uma criança de 10, 11, 12, 13 anos. Mas muitos familiares dizem que não, escola, professor, não vai falar sobre isso. Isso a gente ensina em casa. Como ensinar em casa se ela não sabe? Pais e mães nunca falaram para a filha, quando a filha ficou menstruada pela primeira vez, chegou para mim e disse assim, toma, usa isso. Toma, usa isso aí. Vai ser assim todo mundo. É o máximo da informação que dá. Alguém, quando era jovenzinha, eu não tive muita esclarecimento. A gente ficou sabendo, porque eu fiquei também da minha irmã mais velha, ficou sabendo com as colegas da escola, e aí uma ia passando para outra e lá se ia o conhecimento. E aqui ele fala sobre isso. Emmanuel já fala sobre isso. Né? O ambiente das escolas públicas, no ambiente das escolas públicas, deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade do testamento. E o Herculano vai abordar isso na próxima aula, tanto do ponto de vista religioso, como em vários aspectos. E o professor, inclusive desse livro, que nós não vamos descer a tantos detalhes, ele vai falar das matérias, ele vai colocar a parte científica, a parte espírita, que dentro da doutrina que também tem que ter esse ensinamento, ao lado da sociologia, da filosofia, para evitar justamente, como disse aqui Kardec na notinha, no encerramento da notinha da questão 685A, ele diz aqui, ó, quando essa arte da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, a respeito de respeitar tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e o penhor da segurança de todos. Mas nós estamos no século XXI, estamos vendo coisas do arco da velha, dos tempos de carochinha, onde algumas pessoas, por seguirem uma religião sectária, intolerante, intransigente, não aceitam isso. E vem com essa, pregando que certas coisas só a família pode ensinar. Como, meu caro, se a família não conhece isso? Fica complicado, né? Você vai 3 minutinhos aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? É uma realidade, né, Rose? Realidade do Brasil, das cidades grandes, principalmente, que a gente acha, Rio de Janeiro, São Paulo não acontece? Acontece sim. Só acontece, só acontece. Só acontece.
É isso aí, a gente vê como essa doutrina é rica. Nossa, não é? É atual, né? Como É ela é atual. contemporâneo. Como ela é atual. Então, que a gente possa, né, como disse o nosso irmão Herculano, e semana que vem a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesses aspectos, crescer, aprender, porque nunca é tarde para aprender, não é? E buscar fazer essa divulgação para que essas coisas realmente se espalhem por aí e as pessoas possam arejar as suas mentes. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Com esse Emmanuel tão rico, né? Tão maravilhoso e que nos traz esses pontos tão interessantes para que nós possamos crescer e aprender. E, ó, aqueles que puderem, vê se vocês conseguem comprar esse livro, Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires. É maravilhoso. Ele vem falando da evangelização infantil, sabe? Ele aborda a questão e explica como deve ser ministrada a evangelização infantil nas casas espíritas. Ele mostra como ela deve ser aplicada, tá? Muito interessante. Ele fala como deve ser o planejamento. Muito interessante mesmo esse livro, tá? Então, nós vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã... Rosane, você pode fazer a nossa prece de agradecimento?